Eu sou Leandro Viana e eu já afirmo aqui, Pobres Criaturas é um dos melhores filmes desse ano e a Emma Stone, ela é a dona da porra toda ali. E é muito fácil tu colocar Pobres Criaturas em vários gêneros, porque pode ser uma fantasia, uma história sobre curiosidade, uma sátira ou uma comédia mais apimentada. E a cereja no bolo são os diálogos, piadas inteligentes, mas não tem como começar a falar desse filme sem mencionar que é a atuação da vida da Emma Stone. Então assim, ó, sem enrolação, aumenta o volume que depois da vinheta eu vou te falar porque todos precisam assistir a essa releitura, na verdade, a essa resposta ao Frankenstein. Bom, Pobres Criaturas nos apresenta Bella Baxter e seu pai ali, barra criador, o Dr. Godwin Baxter. Tem um apelido bem humilde, ele é o God, o Deus ali, e está sendo interpretado de uma forma sensacional pelo William Dafoe. Vocês não têm noção assim do nível de atuação desse senhor, que tá com uma maquiagem ali cheia de remendo, é uma aparência de cientista malucão mesmo, e é uma maquiagem que demorava assim, ó, 4 horas para colocar e mais 2 horas para retirar. E esse cientista então deu a vida para Bella. Na parte com spoilers eu conto para vocês melhor assim, porque essa informação eu acredito que seja bem importante para o filme ali. Então a gente acompanha a Bella, a Emma Stone ali no corpo de uma mulher, mas com a mentalidade de um bebê. É como se ela tivesse assim nascido e tá aprendendo tudo sobre o mundo, a falar, a andar, os sons e os gostos das coisas. E essa parte é toda em preto e branco, onde a Bella é uma criança curiosa ali e está se deliciando com as novidades do mundo. E é aqui que entra a genialidade da atuação da Emma Stone. Ela me convenceu durante 2 horas e 40 minutos que essa personagem é real e a evolução ela é feita aos poucos. E há 89 anos atrás, lá em 1935, era lançado o filme A Noiva de Frankenstein, onde essa noiva não tem a permissão assim de sair do laboratório e pelo menos assim, ó, no filme aqui, nos primeiros 50 minutos é praticamente o que acontece. Claro que Pobres Criaturas está muito mais para uma comédia satírica do que para um filme de terror, mas as reflexões que a gente faz aqui podem facilmente assim deixar a gente horrorizado. Mas enfim, à medida que a curiosidade da Bella aumenta, ela quer sair daquela casa, daquela mansão ali. Aquele lugar parece ser sufocante para ela. Tem momentos que ela vai pro telhado assim para se maravilhar com a visão da Londres. E como eu disse antes, Pobres Criaturas é uma resposta ao Frankenstein, porque o filme de terror, ele fala assim das consequências de tu ultrapassar os limites da ciência sem se preocupar com o que vem depois. Ele vai falar de morte, da relação entre criador e monstro, e Pobres Criaturas também fala disso, né, de morte, de existência, mas o filme vai além, porque ele é a busca assim pela identidade. A Bella, ela vai andar pelo mundo e vai se moldar com essa experiência, principalmente por ela ser uma mulher. Sempre vai ter um homem assim que tenta controlar a Bella, o pai que tem medo que ela conheça o mundo, daí tem os outros homens que aparecem e acham que são donos da Bella, que tentam manipular ela. Vale ressaltar também que Pobres Criaturas é uma adaptação do livro de mesmo nome, que foi lançado em 92, do escritor Alasdair Gray, e eu até fico me perguntando assim, como que alguém nunca tentou fazer uma adaptação desse livro antes? E talvez seja o destino, porque a direção do diretor do Yorgos Lanthimos é genial. Vale lembrar que ele é o diretor do filme A Favorita de 2019, filme que também tinha Emma Stone e ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. E outra parceria que esses dois filmes têm em comum é no roteiro do Tony McNamara ali, que traz ótimos diálogos, piadas. É incrível a gente conhecer o mundo e ir perdendo assim a inocência através dos olhos da Bella. E agora assim, ó, antes de continuar, se tu chegou até aqui, não custa nada, dá aí um bela like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverse. E o Dr. Godwin poderia se encaixar assim no papel de vilão, controlador, que não se importa com as suas experiências ali.
E ao decorrer do filme, a gente entende, assim, que esse personagem que tem algo bom, assim, no seu coração, sabe? Porque ele sofreu essas diversas deformações por causa do seu pai. Aliás, o doutor, uma hora ele convoca ali um dos seus estudantes de medicina, o Max, para ser ali um assistente, para fazer anotações diárias da evolução da Bella. E com o passar do tempo, é óbvio que ele vai começar ali a se apaixonar pela Bella, ao mesmo tempo que ela vai descobrindo a sexualidade. E eu te garanto que isso vai render assim, ó, cenas hilárias. E talvez a maior surpresa seja na atuação do Mark Ruffalo, nosso Hulk da Marvel ali. Ele faz um canastrão, é o advogado Duncan Wedburn, que promete para Bella apresentar as maravilhas do mundo e tirar ela de casa. Então o Mark Ruffalo está assim, ó, com um timing perfeito nas cenas cômicas. Ele representa ali uma crueldade que também quer se aproveitar da Bella e fica perdido quando essa menina evolui assim de uma pessoa inocente para alguém que percebe os problemas no mundo, assim, ó. É sério, o filme ele tem muitas cenas engraçadas que surgem principalmente dessa inocência da Bella. Tem uma hora assim que ela se irrita com o choro de um bebê, ela tá no restaurante ali, então ela simplesmente se levanta e de uma forma bem calma ali fala que vai dar um soco na criança, assim, ó, totalmente sem filtros. Mas Pobres Criaturas é muito mais do que somente um filme engraçadinho. Existe a preocupação na estética, nos figurinos, e na Bella, assim, talvez eles mudem de acordo com o humor da personagem, né? Assim, ó, com a evolução dela. Mas cada lugar que a Bella vai visitar também tem a sua própria essência. Por exemplo, temos a Alexandria uma hora, que foi onde o filme tocou meu coração ali, porque aqui tem um risco de ela estar num lugar superior e quando ela olha para baixo, ela só enxerga pobreza, miséria, fome. E a estética do lugar lembra muito o Escher, não sei se vocês conhecem, é um artista gráfico que ficou famoso com as suas xilogravuras. Vou deixar aqui umas fotos. E antes de eu falar dos spoilers, eu quero dar minha nota para Pobres Criaturas. Eu acredito que deve ser obrigação, senhor, de todos assistir esse filme, porque a gente vive num momento que cada vez tem filmes mais genéricos, sem personalidades. Então, Pobres Criaturas é visualmente lindo e tem uma narrativa que te prende assim nesse mix de gêneros, que pula do horror para uma reflexão filosófica e tu acaba rindo assim com as piadas dentro de um bordel, sabe? Realmente o filme tem uma identidade única, é a jornada da Bella pelo mundo, onde ela passa assim, ó, por várias experiências que vão mudando ela, situações que vão ajudar ela a compreender até a sua própria complexidade, sabe? E até ela se tornar, digamos, uma mulher completa. Pobres Criaturas já entra como um dos melhores filmes do ano e por isso eu dou 4 estrelas e meia. Sério, assim, ó, assistam esse filme. E antes de eu falar sobre alguns spoilers, eu quero fazer um convite para vocês participarem do Clube Nerdverso, porque tem planos a partir de R$ 4,90 para vocês ajudar a gente a manter a qualidade aqui do canal, dos vídeos. E todo mês tem vários prêmios aí e muitos outros benefícios para os membros, tá? O nome de quem faz parte do clube e acredita no nosso projeto sempre aparece aqui do ladinho, ó. Muito obrigado a todos vocês de coração. E eu vou deixar o link para quem quiser também participar do clube ali e ajudar a gente. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas vamos lá, parte com spoilers aqui, porque em primeiro lugar, vamos a quem é Bella e o que aconteceu com ela, né? Porque na verdade ela se chamava Vitória e simplesmente pulou de uma ponte e foi descoberta já morta pelo Dr. Godwin Baxter. Um detalhe, a Vitória estava grávida. E daí aqui que o nosso Dr. Frankenstein, né, faz um experimento muito louco, que é transferir o cérebro do feto, do bebê na barriga dela, para a cabeça da Vitória. E desse jeito nasce então a Bella Baxter. Isso explica o começo do filme da Bella ser aquela criança no corpo de uma mulher. Bom, o filme dá uma virada quando o Mark Ruffalo aparece. Ele leva a Bella para vários lugares exóticos. Lisboa, é um navio, vai para a França. Cada lugar assim com a sua própria estética. Então a Bella, ela aprende o que é sexo com ele. Só que o Mark Ruffalo ali, o Duncan, ele acaba ficando obcecado pela Bella. Isso rende muitas piadas, como por exemplo, ele fica mega enciumado quando descobre que ela recebeu sexo oral de outro homem, né? E como a Bella ainda está nesse desenvolvimento, nesse amadurecimento, ela não entende o porquê do Duncan ele se irritar e vai criando uma indiferença por ele.
porque para ela o aprendizado de vida é muito mais importante assim. E no navio, a Bella ela faz dois amigos que vão instigar nela o amor pela filosofia. E como eu mencionei, aqui tem uma das minhas cenas favoritas, porque o Harry ali, ele vai apresentar uma outra visão de mundo para Bella, onde é a parte de Alexandria, ela vê a população vivendo na miséria total, assim, ó. Nesse momento, ela volta pro quarto chorando, encontra o Duncan bebaço, assim, deitado na cama, e pega todo o dinheiro dele para dar para os pobres ali, para tentar resolver o problema. E aqui a crítica social é perfeita, porque não adianta tu pegar dinheiro e entregar assim e virar as costas, sabe? Precisa de um planejamento muito maior. Só que o pessoal ali sem dinheiro, o Duncan e a Bella, eles acabam em Paris, e lá a Bella ela descobre que pode ganhar dinheiro virando garota de programa. E pro Duncan isso é o limite, assim, ele vai embora decepcionado, assim, com o coração partido. E a Bella só vai embora da França quando recebe então uma carta descobrindo que seu pai, o Dr. Godwin, está muito mal de saúde. E nesse momento que a gente tem então a jornada de volta da Bella para casa, com muito mais bagagem de vida de quando ela saiu, assim. Mas voltando para casa, ela decide então finalmente se casar com Max, com o assistente do Godwin. Só que a Bella ainda não tinha terminado de explorar o mundo, né, de aprender, e ela não sabia também a verdade sobre si. E na hora do casamento, aparece um tal de Alf Blacksgton lá. Ele chega para impedir o casamento porque ele diz que era o marido da Bella, da Vitória nesse caso aí. E como essa história ainda era uma peça no quebra-cabeça que faltava para Bella, ela decide ir com o Alf. E agora a gente entra mesmo na parte final, porque a Bella ela vai descobrir quem ela era, quem é a Vitória, essa mulher aí que se matou, por que ela fez isso. E a gente descobre que a Vitória era uma mulher que adorava ser cruel com os pobres, com os empregados. Era da alta sociedade. E pelo visto a gravidez mudou ela, porque o Alf diz que ela se matou porque odiava o bebê. E essa é uma informação que pode ser mentira, né, do Alf, e ele que diz pra gente. Então a Vitória, ela pode ter começado a se sentir presa nessa fase da maternidade. O Alf, não demora muito, ele percebe que a Bella não tem nada a ver com a Vitória e decide remover o clitóris dela para controlar sua sexualidade, né? O cara se mostrou a pior pessoa do mundo ali. Mas a Bella, ela consegue enganar ele. Confesso que é uma cena meio forçada, assim, onde ele acaba atirando no próprio pé. Mas a questão é que daí, depois disso, a Bella volta novamente para sua casa ali. Ela até realiza uma cirurgia no Alf, trocando o cérebro dele por o de uma cabra, e o Godwin acaba morrendo, e a Bella herda a casa e também vai manter o legado do pai vivo, porque ela decide assim, se tornar cirurgiã. E a gente entende que depois dela ver assim, o que tem de pior na humanidade, do que a vida pode oferecer para algumas pessoas e para outras não, a Bella ela quer ajudar à sua maneira. Ela se tornar médica vai permitir isso, né? Pobres Criaturas é um conto de fadas assim desfigurado e termina com a versão da Bella do que seria um final feliz, né? Onde ela vai refletir ali a natureza absurda da humanidade. E é isso, meus amigos, assim, ó. Comentem se vocês vão ver o filme, se já viram, o que acharam, como que foi a experiência de vocês, tá? Eu garanto, pra mim, um dos melhores filmes do ano. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast Nerdverso, mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.